Meu nome é Rafael Souza. Tenho 48 anos e durante muito tempo eu não tive endereço. Eu dormia em bancos de praça, principalmente perto de uma igreja antiga no centro de São Paulo. Eu era só mais um entre tantos invisíveis. Ninguém perguntava meu nome. Ninguém queria saber minha história. Mas houve uma noite, uma única noite, que mudou tudo dentro de mim. E até hoje, quando lembro, sinto um arrepio manso, como se aquele momento ainda estivesse acontecendo. Antes disso, minha vida já tinha sido diferente. Eu trabalhei por anos como motorista de ônibus. Conhecia cada linha, cada parada, cada rosto que subia no meu coletivo. Eu tinha rotina, tinha família, tinha casa. Não era uma vida perfeita, mas era minha. Só que aos poucos tudo começou a desmoronar. Primeiro vieram as dívidas, depois as brigas em casa. E quando percebi, já não tinha mais nada. Nem emprego, nem esposa, nem dignidade. Eu fui perdendo tudo, um pedaço por vez. E o pior, fui perdendo a mim mesmo. Mas naquela época, eu ainda não entendia o que estava acontecendo. Cresci vendo minha mãe rezar todas as noites. Dona Teresa segurava um rosário gasto e falava com Deus como se fosse alguém da família. Eu achava bonito, mas distante. Para mim, fé era coisa de gente fraca. Eu acreditava no esforço, no trabalho duro. Achava que isso bastava. E talvez tenha sido esse orgulho que me deixou tão vazio quando tudo caiu. Porque quando a vida me derrubou, eu não tinha onde me apoiar. E foi assim que acabei naquela praça. Naquela noite específica, o frio estava mais forte do que o normal. Eu estava deitado em um banco duro, tentando dormir, mas a fome não deixava. O barulho da cidade tinha diminuído, e só restavam alguns passos distantes, e o vento passando entre as árvores. Eu puxei um casaco velho que encontrei dias antes e fechei os olhos. Mas algo dentro de mim estava inquieto. Uma dor diferente, mais profunda. Foi então que eu lembrei da minha mãe. Sem entender muito bem porquê, levei a mão ao bolso e encontrei um pequeno objeto que eu carregava sem dar importância. Era um rosário antigo dela. Eu fiquei olhando para aquilo por alguns segundos, e algo dentro de mim cedeu. Minha garganta travou, meus olhos encheram, e ali, naquele banco frio, eu sussurrei: Nossa Senhora, se a senhora ainda olha por mim, me ajuda. Eu não sabia, mas aquele momento tinha sido ouvido. Eu fiquei com o rosário nas mãos por muito tempo naquela noite. Não sei dizer quanto tempo passou. Talvez minutos, talvez horas. Mas algo tinha mudado dentro de mim depois daquela oração. Não foi um milagre imediato. Nada ao meu redor se transformou. O banco continuava duro. O frio continuava cortando. A fome ainda apertava o estômago. Mas dentro de mim havia um silêncio diferente, como se alguém tivesse escutado. E isso me assustou, porque eu não estava acostumado com esse tipo de sensação. Eu sempre fui um homem prático. Sempre precisei ver para acreditar. E ali, naquele momento, eu não estava vendo nada, mas sentia. E quanto mais eu tentava ignorar, mais forte ficava aquela presença calma. Não era algo que me pressionava. Não era medo. Era paz. Uma paz estranha para alguém que não tinha nada. Mas eu ainda não entendia o que estava acontecendo. Fechei os olhos outra vez, tentando dormir. Foi quando senti algo diferente. Um leve toque no meu ombro. Não foi forte. Foi suave, como alguém chamando com cuidado para não assustar. Meu corpo ficou tenso na hora. Pensei que fosse alguém querendo me tirar dali. Talvez um guarda, talvez outro morador de rua. Mas o toque veio de novo. Lento, tranquilo. Eu abri os olhos. E o que vi, eu nunca vou esquecer. Havia uma mulher parada ao meu lado. Ela usava um manto azul claro, simples, como se fosse uma roupa comum. Mas ao mesmo tempo, havia algo diferente nela. O jeito como ela estava ali, a forma como me olhava. Não havia julgamento, não havia pressa, só calma. Por um momento, eu achei que estivesse sonhando. Ou pior, que estivesse perdendo a cabeça. Mas tudo parecia real demais. A luz do poste iluminava o rosto dela de um jeito suave. Seus olhos eram profundos, mas tranquilos. Ela não parecia alguém da rua. Também não parecia alguém rica. Era como se não pertencesse a lugar nenhum. E, ao mesmo tempo, a todos. Eu tentei falar, mas minha voz não saiu. Foi ela quem falou primeiro. Você está cansado, meu filho. Aquela frase me atravessou.
Não era só o que ela disse. Era como ela disse, com uma certeza calma, como alguém que sabia exatamente o que eu estava vivendo, como alguém que tinha estado ali comigo o tempo todo. Eu engoli seco. Tentei responder, mas só consegui balançar a cabeça. Sim, eu estava cansado. Cansado de perder. Cansado de lutar. Cansado de existir. Ela deu um pequeno passo mais perto, mas não invadiu meu espaço. Era como se respeitasse minha dor. Você acha que foi abandonado? Ela continuou. Eu senti um aperto no peito, porque era exatamente isso que eu sentia. Abandonado por tudo. Pela vida, pelas pessoas e, por Deus. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela estendeu a mão devagar. Na palma havia um pequeno medalhão. Simples, antigo, com a imagem de Nossa Senhora gravada nele. Meu coração começou a bater mais forte, porque eu já tinha visto algo assim antes, na casa da minha mãe, anos atrás. Leve isso com você, ela disse com a mesma calma. Eu hesitei, não por medo, mas porque no fundo, eu sentia que aquilo não era um encontro comum. Havia algo ali, algo maior do que eu conseguia entender. Por quê? Eu consegui perguntar com a voz baixa. Ela sorriu de leve, e aquele sorriso não era comum. Era um sorriso que acalmava, que acolhia, que fazia a dor diminuir, mesmo que por alguns segundos. Porque você não está sozinho, ela respondeu. Essas palavras ficaram no ar, e naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Não foi dor, foi rendição. Eu estendi a mão ainda tremendo e peguei o medalhão. Estava quente, como se já estivesse comigo há muito tempo. Mas quando levantei os olhos para agradecer, ela não estava mais lá. Não houve som de passos, não houve despedida, nada. Só o vazio da praça e o silêncio da noite. Eu me levantei rápido, olhando ao redor. Nada. Ninguém. Era como se ela nunca tivesse estado ali. Mas o medalhão ainda estava na minha mão. E naquele instante, eu soube. Algo tinha acontecido. E minha vida não seria mais a mesma. Eu fiquei parado no meio da praça por alguns minutos, segurando aquele medalhão com força. Meu coração ainda batia acelerado. Minha respiração estava curta. Eu olhava para todos os lados, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas não havia ninguém. Nenhum sinal da mulher. Nenhum som diferente. Só o vento leve passando pelas árvores e o silêncio da madrugada. E mesmo assim, tudo parecia diferente. Eu voltei a me sentar no banco devagar. Minhas mãos tremiam. Olhei novamente para o medalhão. Era simples, pequeno, um pouco gasto nas bordas. A imagem de Nossa Senhora estava ali, serena, com aquele olhar que parecia atravessar o tempo. Eu passei o dedo por cima, quase sem perceber, e algo dentro de mim apertou de novo. Mas dessa vez, não era desespero. Era saudade. Saudade de um tempo em que eu ainda acreditava em alguma coisa. Saudade da voz da minha mãe rezando à noite. Saudade de me sentir protegido, mesmo sem entender por quê. Eu fechei os olhos por um instante, segurando o medalhão contra o peito. E pela primeira vez em muitos anos, eu não me senti completamente perdido. Mas eu ainda não sabia o que fazer com aquilo. O resto da noite passou devagar. Eu não consegui dormir. Fiquei ali, sentado, olhando o céu escuro clarear aos poucos. O frio continuava, mas parecia menos pesado. A fome ainda estava ali, mas não dominava meus pensamentos como antes. Era como se algo tivesse mudado a forma como eu sentia as coisas. Quando o dia começou a nascer, eu tomei uma decisão simples. Eu iria até a igreja. Não porque eu tivesse certeza de algo. Não porque eu de repente tivesse virado um homem de fé. Mas porque eu precisava entender. Ou pelo menos tentar. Levantei do banco, guardei o medalhão no bolso com cuidado e comecei a caminhar. Meus passos eram lentos. Meu corpo ainda estava cansado. Mas havia uma direção, e isso para mim já era novo. A igreja ficava a poucos metros dali. Eu já tinha passado por ela centenas de vezes, mas nunca tinha entrado de verdade. Sempre olhava de longe, como se aquele lugar não fosse para mim. Naquele dia, foi diferente. Empurrei a porta de madeira devagar. Ela fez um som baixo, quase como um suspiro. O interior estava silencioso. Algumas velas acesas iluminavam o altar. O cheiro de incenso estava no ar. E por um momento, eu hesitei.
Senti que não pertencia ali, que aquele lugar era para pessoas melhores do que eu. Mas antes que eu pudesse voltar, lembrei das palavras dela. Você não está sozinho. Respirei fundo e entrei. Cada passo parecia pesado. Eu olhava ao redor sem saber onde colocar as mãos. Algumas pessoas estavam ajoelhadas, rezando em silêncio. Outras apenas sentadas, com os olhos fechados. Ninguém me olhou. Ninguém me julgou. Isso me surpreendeu. Sentei em um banco no fundo. Mantive a cabeça baixa. Fiquei ali por alguns minutos, sem saber o que fazer. Minha mente estava cheia. Pensamentos misturados. Dúvidas. Medo. Mas também uma pequena esperança. Levei a mão ao bolso e peguei o medalhão novamente. Fiquei olhando para ele. Algo me dizia que aquilo não era apenas um objeto. Era um sinal. Mas um sinal de quê? Eu ainda não sabia. Foi então que ouvi uma voz suave. Primeira vez aqui? Levantei o olhar. Era um homem mais velho, sentado a alguns bancos de distância. Ele vestia roupas simples. Tinha um rosto tranquilo. Não parecia curioso demais, nem invasivo. Apenas presente. Eu hesitei por um segundo, mas respondi. Acho que sim. Ele sorriu de leve. Às vezes a gente só entra quando não tem mais para onde ir. Aquela frase me atingiu, porque era verdade. Eu não tinha mais para onde ir. Baixei os olhos novamente. Segurei o medalhão com mais força. Eu encontrei isso ontem, falei, mostrando o objeto para ele. Uma mulher me deu. O homem observou o medalhão por alguns segundos. Seu olhar ficou mais sério, mas não assustado. Apenas atento. Nem toda visita é por acaso, ele disse com calma. Eu senti um arrepio. Você acha que eu sonhei? Perguntei, quase em um sussurro. Ele demorou um pouco para responder. E quando respondeu, falou devagar. Tem coisas que não precisam ser explicadas, só acolhidas. Fiquei em silêncio, porque no fundo, eu sabia que ele tinha razão. Mas aceitar aquilo era difícil, muito difícil. O homem se levantou com calma. Antes de sair, ele olhou para mim mais uma vez. Cuida bem disso, disse, apontando para o medalhão. E escuta o que o seu coração está tentando te dizer. E então ele foi embora. Simples assim, sem perguntas, sem despedidas longas. Eu fiquei ali, sozinho novamente. Mas daquela vez, não era o mesmo tipo de solidão. Olhei para o altar, depois para o medalhão. E pela segunda vez, eu tentei rezar. Mas dessa vez, não foi só um pedido. Foi um começo. Eu fiquei sentado naquele banco por muito tempo depois que o homem foi embora. As palavras dele continuavam ecoando dentro de mim. Nem toda visita é por acaso. Aquilo não saía da minha cabeça. Eu olhava para o medalhão nas minhas mãos e sentia um peso diferente. Não era físico. Era como se aquele pequeno objeto carregasse algo maior do que eu podia entender. E, ao mesmo tempo, eu tinha medo de acreditar. Porque acreditar significava admitir que eu tinha estado errado por muito tempo. Fiquei ali em silêncio, tentando organizar meus pensamentos. Mas quanto mais eu tentava explicar o que tinha acontecido na noite anterior, menos sentido fazia. E ainda assim, no fundo do meu peito, parecia verdade. Mais verdadeiro do que qualquer coisa que eu já tivesse vivido. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma senhora simples se aproximou devagar e sentou no banco ao meu lado. Eu não tinha visto ela entrar. Não ouvi passos. Mas, de repente, ela estava ali. Ela não olhou diretamente para mim no começo. Apenas fez o sinal da cruz com calma e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, virou o rosto levemente. Você recebeu uma graça, não foi? Meu corpo travou. Eu não tinha dito nada para ela. Nada. Olhei para o lado, confuso. Como a senhora sabe disso? Perguntei com a voz baixa. Ela não respondeu imediatamente. Apenas olhou para o altar por um instante. Depois voltou o olhar para mim. Seus olhos eram serenos, profundos. Não havia curiosidade neles, só certeza. Quando o coração muda assim, dá para perceber. Eu senti um arrepio, porque era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Algo dentro de mim tinha mudado, mas eu ainda não sabia o quê. Eu mostrei o medalhão para ela com cuidado. Uma mulher me deu isso ontem à noite, falei. Na praça. A senhora segurou o medalhão por um instante. Seus dedos eram leves,
quase como se estivesse tocando algo sagrado. Ela não demonstrou surpresa, nem dúvida, apenas respirou fundo. Nem todos conseguem reconhecer quando são visitados, disse ela com calma. Meu coração apertou. Visitados? Por quem? Perguntei, quase sem querer ouvir a resposta. Ela me olhou de forma diferente dessa vez, como se estivesse escolhendo as palavras. Às vezes, Nossa Senhora caminha entre nós de forma simples, respondeu. O mundo pareceu parar por um segundo. Eu desviei o olhar, não porque não quisesse ouvir, mas porque aquilo era grande demais para mim. Minha mente tentou rejeitar, tentou encontrar outra explicação, mas meu coração, não. Isso não faz sentido, murmurei. Ela sorriu de leve. Nem tudo precisa fazer sentido na cabeça, disse. Algumas coisas só precisam ser sentidas. Fiquei em silêncio, porque mais uma vez, aquilo me atingiu direto. A senhora se levantou devagar. Antes de sair, colocou a mão no meu ombro. O toque dela era leve, mas firme. Você foi visto, disse ela. E então, foi embora. Eu fiquei ali, imóvel, sentindo o peso daquelas palavras. Você foi visto. Ninguém tinha me dito isso antes. Ninguém. Passei anos sendo ignorado, esquecido, invisível. E agora, alguém dizia que eu tinha sido visto. Não por pessoas, mas por algo maior. Saí da igreja algum tempo depois. O sol já estava mais alto. A cidade começava a se encher de movimento. Carros, vozes, passos apressados. Tudo parecia normal. Mas para mim, não era mais. Caminhei de volta para a praça devagar. Cada passo carregava um pensamento diferente. Eu tentava lembrar do rosto da mulher da noite anterior. Cada detalhe, cada gesto. E quanto mais eu lembrava, mais difícil era acreditar que tinha sido apenas um sonho. Quando cheguei ao banco onde eu tinha dormido, parei. Fiquei olhando para aquele lugar por alguns segundos. Parecia o mesmo, mas não era. Sentei ali novamente. Coloquei o medalhão nas mãos. E pela primeira vez, eu não pedi nada. Eu apenas fiquei em silêncio, sentindo. E foi nesse silêncio que algo começou a crescer dentro de mim. Algo que eu tinha ignorado a vida inteira. Fé. Mas ainda havia algo que eu não sabia. Algo que ainda estava por acontecer. E que mudaria tudo, mais uma vez. Eu voltei a dormir naquela praça por mais alguns dias. Nada mudou do lado de fora. Eu ainda não tinha casa. Ainda não tinha trabalho. Ainda dependia do pouco que conseguia ou de algum prato de comida oferecido por desconhecidos. Mas por dentro, algo estava acontecendo, mesmo que devagar. Era como se uma semente tivesse sido plantada. E aos poucos, ela começava a criar raízes. Mas eu ainda lutava contra isso. Parte de mim queria acreditar. Queria aceitar que aquela mulher tinha sido mais do que uma simples pessoa. Queria confiar que aquilo tudo tinha um propósito. Mas outra parte, mais antiga, mais dura, resistia. Dizia que eu estava inventando, que era só a mente tentando escapar da dor. E essa luta me consumia. Durante o dia, eu caminhava sem direção. Observava as pessoas. Via rostos cansados, apressados, distraídos. E me perguntava quantos deles também carregavam um vazio por dentro. Quantos deles também já tinham se sentido esquecidos. Mas havia algo estranho. Eu comecei a notar pequenas coisas que antes passavam despercebidas. Um homem que dividia seu pão comigo, mesmo tendo pouco. Uma mulher que me olhava nos olhos ao me entregar um café. Uma criança que me deu um sorriso sincero, sem medo. E todas essas coisas pareciam diferentes agora. Como se cada gesto tivesse um significado maior. Mas eu ainda não entendia completamente. Foi numa tarde silenciosa que algo aconteceu novamente. Eu estava sentado no mesmo banco da praça, segurando o medalhão, como já tinha virado hábito. Eu passava os dedos sobre ele, quase como uma forma de me acalmar. Olhava para o céu, tentando organizar meus pensamentos. Foi quando ouvi uma voz. Posso sentar aqui? Levantei o olhar. Era um homem simples, roupas gastas, olhar cansado. Parecia alguém que também carregava sua própria história difícil. Eu fiz um gesto com a cabeça, permitindo. Ele sentou ao meu lado. Por alguns minutos ficamos em silêncio, apenas observando o movimento ao redor. Até que ele falou. Você também perdeu tudo? A pergunta veio direta, sem rodeios. Eu respirei fundo. Perdi, respondi.
Ele assentiu devagar. Eu também. Havia algo naquela conversa que parecia familiar, como se não fosse por acaso, como se aquilo também fizesse parte de algo maior. Mas você ainda está aqui, ele continuou. Eu olhei para ele sem entender. O que quer dizer? Ele deu um pequeno sorriso. Tem gente que perde tudo e desaparece por dentro, disse. Mas você não. Aquelas palavras ficaram no ar, porque no fundo, eu sentia que ele estava certo. Algo dentro de mim ainda estava vivo, mesmo depois de tudo. Mostrei o medalhão para ele quase sem pensar. Eu recebi isso há alguns dias, falei. Ele olhou com atenção. Seus olhos ficaram diferentes por um instante, mais suaves. Você sabe o que isso significa? Perguntou. Eu balancei a cabeça. Não completamente. Ele respirou fundo. Significa que alguém olhou por você quando ninguém mais olhava. Eu senti um aperto no peito, porque aquilo era exatamente o que eu vinha sentindo. Mas ouvir de outra pessoa tornava tudo mais real. Você acredita nisso? Perguntei. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Eu não acreditava em mais nada, disse. Até acontecer algo comigo também. Meu coração acelerou. E o que aconteceu? Perguntei. Ele olhou para frente. Seus olhos ficaram distantes, como se estivesse revivendo algo. Eu fui salvo de uma situação que não tinha saída, disse. E até hoje, eu não sei explicar como. Houve um silêncio entre nós, mas não era desconfortável. Era profundo. Às vezes a gente só entende depois, ele continuou. Muito tempo depois. Essas palavras ficaram comigo, porque no fundo, eu sabia que minha história ainda não estava completa. Havia algo mais, algo que ainda estava por vir. O homem se levantou devagar. Antes de sair, colocou a mão no meu ombro. Guarda isso com você, disse, apontando para o medalhão. E não esquece do que você sentiu. Eu assenti, sem saber exatamente por quê, mas confiante. Ele começou a se afastar, e por um instante, tive a sensação de que deveria dizer algo, mas não disse. Fiquei apenas olhando ele ir embora. E naquele momento, percebi algo estranho. Eu não sabia o nome dele, assim como não soube o nome da mulher, nem da senhora na igreja, nem do homem mais velho. Mas todos eles tinham deixado algo em mim, e isso não podia ser coincidência. Olhei novamente para o medalhão. Segurei com mais força, e pela primeira vez, senti vontade de fazer algo diferente, algo que eu nunca tinha feito antes, ajudar alguém, mas eu ainda não sabia que esse simples desejo seria o início de uma mudança ainda maior. Naquela mesma tarde, depois que o homem foi embora, eu fiquei sentado por mais tempo do que o normal. O sol começava a baixar, e a praça ia mudando de cor devagar. As sombras ficavam mais longas, o movimento diminuía, e dentro de mim, algo continuava crescendo. Aquela vontade de ajudar alguém não foi embora. Pelo contrário, ela ficou mais forte, e isso me confundia, porque eu não tinha nada. Eu era o tipo de pessoa que precisava de ajuda, não o contrário. Mas mesmo assim, aquela sensação insistia, como um chamado silencioso. Não uma ordem, não uma pressão, apenas um impulso calmo. Mas eu ainda não sabia o que fazer com isso. Levantei do banco e comecei a caminhar sem direção, como fazia todos os dias. Mas dessa vez, eu estava mais atento. Olhava ao redor com mais cuidado, como se estivesse procurando algo, mesmo sem saber o quê. Foi então que vi uma mulher sentada no chão, encostada em um muro, um pouco afastada do movimento principal. Ela segurava uma criança pequena nos braços. O menino parecia fraco, muito quieto. Não chorava. E aquilo me chamou a atenção. Algo não estava certo. Me aproximei devagar. Tá tudo bem? Perguntei com cuidado. A mulher levantou o olhar. Seus olhos estavam cansados, vermelhos. Havia desespero ali. Ele não come desde ontem, ela disse com a voz falhando. Aquilo me atingiu, porque eu conhecia aquela sensação. Fome que dói. Fome que tira a força. Olhei para a criança. O menino respirava devagar. Seus olhos estavam semiabertos, sem energia. E naquele momento, eu não pensei muito. Levei a mão ao bolso. Tinha algumas moedas. Muito pouco. Era o que eu guardava para comprar algo mais tarde. Talvez um pão, talvez um café. Hesitei por um segundo. Só um.
Mas então, lembrei do medalhão. Lembrei das palavras. Você não está sozinho. Respirei fundo e tomei uma decisão. Fica aqui, falei. Saí andando rápido, antes que minha mente mudasse de ideia. Atravessei a rua e fui até um pequeno mercado. Comprei o que dava com o pouco que eu tinha. Um pão, um leite, algo simples. Não era muito, mas era o que eu podia. Voltei quase correndo. Entreguei a comida para a mulher. Ela segurou com cuidado. Seus olhos se encheram de lágrimas. Deus te abençoe, ela disse, quase em um sussurro. Eu não soube o que responder, mas algo dentro de mim aqueceu. A criança começou a se mexer um pouco. A mulher tentou alimentar ele com calma. E eu fiquei ali, observando, em silêncio. Foi então que algo aconteceu. Não foi algo visível. Não foi um milagre diante dos olhos. Mas foi profundo. Eu senti uma paz diferente, mais forte do que qualquer outra que eu já tinha sentido. Não vinha de fora, vinha de dentro. Como se pela primeira vez eu estivesse no lugar certo. E aquilo me surpreendeu, porque ajudar alguém tinha mudado algo em mim, de uma forma real, mas eu ainda não entendia completamente. Fiquei ali por alguns minutos. Depois, me afastei devagar, sem dizer muito, sem esperar nada. Voltei para o banco da praça. Sentei, peguei o medalhão e segurei com força. Obrigado, murmurei, sem pensar. Foi automático, natural. E naquele instante, algo ainda mais inesperado aconteceu. Um homem se aproximou, bem vestido, diferente das pessoas que normalmente passavam por ali. Ele parou na minha frente. Foi você que ajudou aquela mulher? Perguntou. Eu congelei. Não esperava por aquilo. Olhei para ele, confuso. Foi, respondi, sem entender. Ele me observou por alguns segundos, como se estivesse analisando algo além da aparência. Depois, assentiu devagar. Eu vi de longe, disse. Fiquei em silêncio, sem saber o que aquilo significava. Ele colocou a mão no bolso e tirou um cartão. Estendeu para mim. Eu trabalho com transporte, explicou. Estou precisando de alguém para serviços simples. Nada fixo ainda, mas é um começo. Meu coração disparou. Aquilo não parecia real. Olhei para o cartão, depois para ele. Por quê? Perguntei. Ele deu um pequeno sorriso. Porque nem todo mundo faz o que você fez, tendo tão pouco. As palavras ficaram no ar. Eu não consegui responder. Peguei o cartão com mãos tremendo. Ele deu um leve aceno e saiu. Simples assim. Sem mais explicações. Sem promessas grandes. Mas o suficiente. Eu fiquei ali, olhando para aquele pedaço de papel, sentindo algo crescer dentro de mim. Algo que eu não sentia há muito tempo. Esperança. Mas no fundo, eu sabia. Aquilo não tinha começado naquele momento. Tinha começado naquela noite, naquele banco, com aquela oração simples e com aquela mulher que apareceu e desapareceu. Olhei para o medalhão mais uma vez e pela primeira vez eu não tive dúvidas. Eu não estava sozinho. Nunca estive. E aquilo mudava tudo. Eu passei aquela noite quase sem dormir. Não por causa do frio, não por causa da fome, mas por causa de tudo o que tinha acontecido. Eu segurava o cartão em uma mão e o medalhão na outra. Olhava para os dois como se estivesse tentando juntar as peças de algo maior. E no fundo, eu sabia. Nada daquilo era por acaso. Mas ainda assim, eu tinha medo. Medo de criar esperança e me decepcionar de novo. Medo de acreditar que as coisas poderiam mudar e tudo desmoronar outra vez. Eu já tinha passado por isso antes. Já tinha confiado na vida e perdido tudo. Mas dessa vez era diferente, porque não vinha só de fora, vinha de dentro. Quando o dia amanheceu, eu ainda estava acordado. O céu começava a clarear e a cidade voltava à vida. Eu respirei fundo, levantei do banco e tomei uma decisão. Eu ia ligar para aquele número. Minhas mãos tremiam enquanto eu caminhava até um telefone público. Fazia tempo que eu não fazia algo assim. Disquei devagar. Cada número parecia pesado. Chamou uma vez, 2, 3. Alô? Era ele, o homem do dia anterior. Eu quase não consegui falar. Sou eu, o cara da praça, disse com a voz baixa. Houve um pequeno silêncio. Depois ele respondeu. Eu estava esperando sua ligação.
Aquelas palavras me surpreenderam. Você pode vir até aqui hoje? Ele continuou. Não é nada garantido, mas podemos conversar. Eu engoli seco. Posso, respondi. Ele me passou um endereço. Anotei com cuidado e desliguei. Fiquei parado por alguns segundos, olhando para o telefone. Meu coração batia forte. Aquilo era real, mas ainda assim, eu sentia que aquilo era só parte de algo maior. Caminhei até o endereço que ele tinha me dado. Era um galpão simples, usado para manutenção de veículos. Nada luxuoso, nada impressionante. Mas para mim, parecia uma porta. Ele estava lá, me esperando. Me recebeu com um aceno simples, sem formalidade, sem perguntas invasivas, apenas direto. Você já trabalhou com transporte? Perguntou. Eu assenti. Anos, respondi. Ele me observou por alguns segundos. Depois apontou para um caminhão. Preciso de alguém para ajudar com entregas. Coisa básica. Carregar, acompanhar, às vezes dirigir. Não é muito, mas é um começo. Meu peito apertou. Um começo. Era tudo o que eu precisava. Eu aceito, falei, sem hesitar. Ele assentiu. Então começa hoje. Assim, simples, sem contrato, sem garantias, mas com uma chance. E eu agarrei aquilo como nunca tinha feito antes. Os primeiros dias foram difíceis. Meu corpo não estava acostumado. Minhas mãos doíam. Minhas costas reclamavam. Mas eu não reclamava, porque pela primeira vez em muito tempo, eu sentia dignidade. Eu trabalhava durante o dia, e à noite, voltava para a praça. Ainda dormia no mesmo banco, mas já não era o mesmo homem. Toda noite, antes de fechar os olhos, eu pegava o medalhão e rezava. Palavras simples, sem fórmulas, sem saber direito como fazer, mas com verdade. E aos poucos, aquilo foi mudando tudo. Minha forma de ver as pessoas, minha forma de reagir, minha forma de viver. Algumas semanas se passaram, e então, algo inesperado aconteceu novamente. Eu recebi meu primeiro pagamento. Não era muito, mas era suficiente para algo importante. Naquele mesmo dia, eu tomei uma decisão. Eu não voltei direto para a praça. Fui até uma pequena pensão, simples, quase vazia, mas tinha uma cama, um chuveiro, uma porta. Paguei por uma noite. Quando entrei naquele quarto, eu parei. Fiquei em silêncio, olhando ao redor. Era pequeno, mas para mim, parecia um palácio. Sentei na cama devagar. Passei a mão no colchão e, sem perceber, meus olhos se encheram de lágrimas, porque eu lembrei de onde eu estava, de onde eu tinha saído e de tudo o que tinha acontecido. Peguei o medalhão, segurei com força e fechei os olhos. Obrigado, sussurrei. Mas naquele momento, uma lembrança voltou com força. O rosto da mulher, o olhar dela, a voz calma. Você não está sozinho. Eu abri os olhos devagar e algo dentro de mim finalmente se encaixou. Não como uma certeza lógica, mas como uma verdade sentida, profunda, silenciosa. Eu nunca mais veria ela. Disso eu sabia. Mas também sabia que ela nunca tinha ido embora de verdade. E naquele quarto simples, pela primeira vez em muitos anos, eu dormia em paz. Mas eu ainda não sabia que a maior mudança não estava no que eu tinha recebido. Estava no que eu tinha me tornado. Os meses passaram devagar, mas de um jeito diferente. Antes o tempo parecia pesado. Cada dia era igual ao outro, sem direção, sem sentido. Agora, cada dia carregava algo novo. Pequeno, às vezes quase imperceptível, mas real. Eu continuei trabalhando naquele galpão. Não era fácil, nunca foi. Mas eu fazia tudo com cuidado, com atenção, como se cada tarefa tivesse um valor maior do que parecia. E aos poucos, fui ganhando a confiança do homem que me deu a chance. Ele não falava muito, mas observava, e isso bastava. Depois de algum tempo, consegui sair da pensão e alugar um quarto simples. Nada especial, mas era meu. Tinha uma janela pequena, uma cama, e um silêncio que não doía mais. E todas as noites, antes de dormir, eu pegava o medalhão. Sempre. Aquilo virou parte de mim. Mas a maior mudança não estava nas coisas externas. Estava dentro. Eu comecei a ver as pessoas de outro jeito. Não mais como desconhecidos, mas como histórias.
como vidas que também carregavam dores invisíveis. E sem perceber, comecei a fazer algo que nunca tinha feito antes. Eu comecei a parar, a escutar, a ajudar. Às vezes era só uma conversa, às vezes um café, às vezes um silêncio compartilhado. Mas aquilo importava. E cada vez que eu fazia isso, eu sentia a mesma paz daquela noite, a mesma presença, discreta, calma, como se estivesse sempre ali. Foi então que algo me marcou profundamente. Uma noite depois do trabalho, eu decidi voltar àquela praça. Não por necessidade, mas por vontade. Eu queria rever o lugar onde tudo começou. Caminhei devagar. O movimento era menor. O vento passava entre as árvores como antes. E o banco ainda estava lá, o mesmo. Sentei, em silêncio. Peguei o medalhão. Segurei com cuidado. E fechei os olhos. Por alguns segundos, nada aconteceu. Só o som distante da cidade. Mas então, senti algo. Não foi um toque. Não foi uma voz. Foi uma presença. A mesma daquela noite. Suave, acolhedora, familiar. Meu coração ficou em paz. E pela primeira vez, eu não tive dúvidas. Não precisei ver. Não precisei ouvir. Eu apenas soube. Obrigado. Sussurrei novamente. E dessa vez, não era só pelas coisas que tinham mudado. Era por ter sido encontrado. Mesmo quando eu estava perdido. Fiquei ali por um tempo. Sem pressa. Sem pedidos. Apenas presente. Quando abri os olhos, notei algo no banco. Um pequeno objeto. Meu coração acelerou. Peguei devagar. Era um rosário. Antigo. Gasto. Muito parecido com o da minha mãe. Passei os dedos por ele, sentindo cada detalhe. E naquele instante, uma lembrança veio forte. Minha mãe, ajoelhada, rezando por mim. Mesmo quando eu não acreditava. Mesmo quando eu me afastava. Eu fechei os olhos novamente. E entendi algo que nunca tinha entendido antes. As orações dela nunca deixaram de me alcançar. Mesmo nos meus piores momentos. Mesmo quando eu estava sozinho naquela praça. Eu nunca estive fora do cuidado de Deus. Nunca. Guardei o rosário junto com o medalhão. Com cuidado. Como algo precioso. Porque era. Levantei do banco devagar. Olhei ao redor. A praça parecia a mesma. Mas eu não era. E isso mudava tudo. Hoje às vezes volto ali. Sento no mesmo banco. Em silêncio. Não para pedir. Mas para lembrar. Para agradecer. E de vez em quando, vejo alguém sentado ali. Perdido. Cansado. Como eu estive um dia. E então, eu me aproximo. Sem pressa. E digo algo simples. Algo que mudou a minha vida. Você não está sozinho. Porque agora eu sei. Com toda certeza. Mesmo nos momentos mais escuros, alguém sempre está olhando por nós. E às vezes, ele nos alcança através de um gesto, de uma presença, ou de uma mulher, que aparece em silêncio e muda tudo. E é por isso que hoje eu posso dizer, com paz no coração, eu fui encontrado.